Vamos lá. 12ª sessão extraordinária da 18ª legislatura, 21 de julho de 2022. Boa noite. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada dos vereadores. Lista de presença, 18ª legislatura, sessão, 12ª sessão extraordinária de 2022, data de 21 de julho de 2022. Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Mariângela Araveca Arakawa, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro, Vanderlei de Freitas Carvalho. Notando-se a ausência da vereadora Laudelina de Souza da Silva. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 12ª sessão extraordinária da 18ª legislatura. Peço à secretária que faça a leitura do edital de convocação. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga convocados em conformidade essa aqui. Vamos lá novamente. Edital de convocação. Através do presente, ficam os senhores vereadores da Câmara Municipal de Tabatinga convocados em conformidade com o artigo 29 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 56 e seus parágrafos do Regimento Interno desta Casa, para a sessão extraordinária que realizar-se-á no dia 21 de julho de 2022, quinta-feira, com início às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, para a seguinte ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 025/2022, autoriza o município de Tabatinga a ditar o termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei número 026/2022, autoriza o município de Tabatinga a ditar o termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências. Discussão e votação do projeto de lei complementar número 003/2022, dispõe sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 198, parágrafo 9º, da Constituição Federal. Atualiza a tabela de vencimentos e o quadro de pessoal do Poder Executivo e da outras providências. Discussão e votação da moção de agradecimento número 001/2022, moção de agradecimento aos servidores municipais da saúde da Prefeitura Municipal de Tabatinga, em especial aos servidores públicos municipais Marcos Aparecido de Moraes, do Vale, e Francis Mara Soler Roveri, exercentes dos cargos de motorista e enfermeira no Departamento Municipal de Saúde, respectivamente em razão dos relevantes serviços prestados no dia 18 de julho de 2019, quando atendimento e traslado à cidade de São Paulo, em caráter de urgência do munícipe, senhor Nelson da Silva, dado ao seu grave estado de saúde. Tabatinga, 19 de julho de 2022, presidente Mariângela Araveca Arakawa, secretária Noemi de Souza Lobo, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereadora Aparecido Messias da Silva, vereador Claudemir Moreira, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Peço a todos que fiquem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, na qual convido o vereador Claudemir. Boa noite a todos. Salmo 130. Senhor, escutai minha voz. Sejam atentos os vossos ouvidos, a voz de minhas súplicas. Se considerais as culpas de Javé. Senhor, quem poderá resistir? Mas em vós se encontra o perdão.
para que sejas temido. Espero em Javé, minha alma espera. Confio em sua palavra, minha alma anseia pelo Senhor. Mas que as sentinelas pela aurora, sim, mais que as sentinelas pela aurora. Israel, põe em Javé tua esperança, porque em Javé está a misericórdia, e nele copiosa redenção. Ele vai redimir Israel de todas as suas culpas. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Peço à secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 30ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Tabatinga, realizada no dia 20 de junho de 2022. Presidente Maria Ângela Araveca Aracaua, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, segundo secretário Paulo Sérgio Ribeiro. Aos 20 dias do mês de junho do ano da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, de 2022, às 19 horas, na Câmara Municipal de Tabatinga, cito a Rua Quintino do Vale, número 315, com a presença dos seguintes vereadores: Angélica Giovana do Carmo Prata, Aparecido Messias da Silva, Claudemir Moreira, Jair Paulo Francisco, Laudelina de Souza da Silva, Maria Ângela Araveca Aracaua, Noemi de Souza Lobo, Paulo Sérgio Ribeiro e Vanderlei de Freitas Carvalho. Assume a presidência a vereadora Maria Ângela Araveca Aracaua e a secretária a vereadora Noemi de Souza Lobo. Havendo quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal de Tabatinga, em conformidade com o parágrafo 2º do artigo 26 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 54 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência, a senhora presidente pediu para todos ficarem em pé para efetuar a leitura de um trecho bíblico e logo após a oração do Pai Nosso, no qual convidou a vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Logo após, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Em seguida, a senhora presidente colocou a referida ata em discussão e votação, sendo aprovada por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Em seguida, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do ofício especial que encaminha o projeto de lei número 024/2022, que altera o artigo 1º da lei número 2344, de 7 de junho de 2022. Logo após, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Na sequência, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura do projeto do decreto legislativo número 005/2022, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão tabatinguense ao senhor deputado federal Arlindo Chinaglia Júnior, de autoria da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Em seguida, a senhora presidente colocou o referido projeto como objeto de deliberação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Dando continuidade, a senhora presidente pediu à secretária que fizesse a leitura dos ofícios número 076/2022 e número 098/2022, em resposta aos requerimentos número 007/2022 e 008/2022 da vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata. Logo após, a senhora presidente colocou a palavra à disposição dos vereadores, tendo o vereador Aparecido Messias da Silva agradecido ao deputado Itamar Borges pela verba enviada no valor de R$200 mil. Para recap. Na sequência, o vereador Claudemir Moreira parabenizou os colegas vereadores pelos trabalhos realizados e parabenizou também o executivo pelas obras realizadas no município e pediu que olhasse com carinho para a área da saúde, em particular ao pronto-socorro municipal. Logo após, a vereadora Noemi de Souza Lobo também falou sobre a saúde e solicitou à diretora de saúde que as testagens para Covid e dengue sejam realizadas em outro local, que não seja o pronto-socorro, para agilizar o atendimento do local. Solicitou também que fossem colocadas placas com o nome de rua no Jardim Alvorada e agradeceu a verba destinada à construção da praça
do Jardim Santa Elisa. Passando para a ordem do dia, a senhora presidente colocou o projeto de lei número 024/2022 em discussão, tendo falado sobre o projeto, e na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Logo após, a senhora presidente colocou o projeto de decreto legislativo número 005/2022 em discussão, tendo a vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata falado sobre o projeto. Na sequência, a senhora presidente colocou o referido projeto como projeto de decreto em votação, sendo aprovado por unanimidade de voto dos vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente consultou a mesa sobre a lavratura da ata, deixando-a a posterior e encerrou a sessão. E no dia 21 de julho de 2022, a presente ata foi lida e submetida a plenário. Presidente Maria Ângela Araveca Aracaua, vice-presidente Claudemir Moreira, primeira secretária Noemi de Souza Lobo, vereadora Angélica Giovana do Carmo Prata, vereador Aparecido Messias da Silva, vereador Jair Paulo Francisco, vereadora Laudelina de Souza da Silva, vereador Paulo Sérgio Ribeiro, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida ata em discussão. Coloco a referida ata em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata assinada. Passando para o expediente, peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 021/2022, que encaminha o projeto de lei número 025/2022. Mensagem número 021/2022, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, Maria Ângela Araveca Aracaua, nesta. Com esta, estamos encaminhando incluso o projeto de lei que autoriza o município de Tabatinga a aditar termo de fomento número 04/2021 com a APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga, entidade essa sem fins lucrativos. O prefeito municipal, Eduardo Ponco Martinez, no uso de suas atribuições, mediante o sistema de gestão de transferências voluntárias do Ministério da Cidadania, indicou 2 emendas parlamentares individuais dos deputados Márcio Alvino e Baleia Rossi, nos valores de R$ 70.000 e R$ 50.000, respectivamente, em favor da referida entidade, que devem ser aplicados de acordo com a portaria MC 580/2020 e Lei 13.019/2014.
Salientamos que a municipalidade anualmente efetua repasses à referida entidade que são destinados à garantia de atendimento educacional e assistencial à pessoa portadora de deficiência, em face da relevância da matéria, a fim de proporcionar a melhoria dos serviços que vêm sendo prestados pela entidade, solicitamos que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, sendo que nos apresenta, desde já renovamos os testemunhos de estima e apreço. Aguardamos pronunciamento dos dignos vereadores, pelo que antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Tabatinga, 30 de junho de 2022, Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei número 025/2022 autoriza o município de Tabatinga a ditar o termo de fomento com entidade social, sem fins lucrativos e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado nos termos do disposto na Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Federal número 13.019/2014, Instruções número 01/2020 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e LDO. Lei Municipal número 2.315, de 18 de novembro de 2021, a ditar o termo de fomento número 04/2021, com a entidade de Educação Especial e Assistência Social, APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Tabatinga. CNPJ 56893-860/000156 para repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 120 mil, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, para pagamento de despesas de custeio, material de consumo e serviços de terceiros, que será repassado em parcela única no exercício de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: repasse financeiro à APAI Tabatinga, ficha 189, transferências e convênios federais, FR 05. Artigo 3º. A dotação de despesa será suplementada por excesso de arrecadação, FR 05, transferências e convênios federais. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, São Paulo, 30 de junho de 2022, Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem número 022/2022, que encaminha o projeto de lei número 026/2022. Mensagem número 022/2022, excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, Maria Ângela Araveca Arakawa, nesta. Com esta, estamos encaminhando incluso o projeto de lei que autoriza o município de Tabatinga a ditar termo de fomento número 05/2021 com o Asilo de Velhos José Soler, entidade essa sem fins lucrativos. Salientamos que a municipalidade anualmente efetua repasses ao asilo, que são destinados à garantia do atendimento ao idoso. O prefeito municipal Eduardo Ponque Martinez, no uso de suas atribuições, mediante o sistema de gestão de transferências voluntárias do Ministério da Cidadania, indicou uma emenda parlamentar individual do deputado Baleia Rossi no valor de R$ 50 mil, em favor da referida entidade, que devem ser aplicados de acordo com a portaria MC 580/2020 e Lei 13.019/2014, em face da relevância da matéria, a fim de proporcionar a melhoria dos serviços que vêm sendo prestados pela entidade, solicitamos que o mesmo seja apreciado em regime de urgência, sendo que nos apresenta, desde já renovamos os testemunhos de estima e apreço. Aguardamos pronunciamento dos dignos vereadores, pelo que antecipadamente agradecemos. Atenciosamente, Tabatinga, 30 de junho de 2022, Eduardo Ponque Martinez, prefeito municipal. Projeto de lei número 026/2022 autoriza o município de Tabatinga a ditar o termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos do disposto da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Federal número 13.019/2014, Instruções número 01/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e LDO,
Lei Municipal número 2.315, 18 de novembro de 2021, a aditar o termo de fomento número 05/2021 com entidade denominada Asilo de Velhos José Soler, CNPJ número 50.513.324/0001, para repasse de recursos financeiros na ordem de R$ 50 mil, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Social, para pagamento de despesas de custeio, material de consumo e serviços de terceiros. Será repassado em parcela única no exercício de 2022. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação, ficando alteradas as leis financeiras, PPA, LDO e LOA, do exercício de 2022, de acordo com a seguinte dotação orçamentária. FR 05, transferências e convênios federais. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Tabatinga, São Paulo, 30 de junho de 2022. Eduardo Pouco Martinez, prefeito municipal. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da mensagem 023/2022, que encaminha o projeto de lei complementar número 003/2022. Mensagem número 023/2022. Senhora Presidente, tenho a honra de submeter a apreciação dos distintos colegas para apreciação este projeto de lei complementar que tem o objetivo de estabelecer o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, com vistas a conferir efetividade à norma incluída recentemente na Constituição Federal. A emenda constitucional número 120, de 5 de maio de 2022, acrescentou os parágrafos 7, 8, 9, 10 e 11 ao artigo 198 da Constituição Federal para dispor sobre a política remuneratória e a valorização dos profissionais que exercem atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, prevendo que tais profissionais devem ter vencimento não inferior a 2 salários mínimos, bem como devem ter assegurado o pagamento de adicional de insalubridade. Também se propõe a valorização dos empregos públicos de encarregado de planejamento e prestação de contas saúde, supervisor de campo e profissional IEEC, de modo a adequar sua remuneração ao posicionamento, complexidade e responsabilidade envolvidas no Executivo. Acrescenta que os empregos de supervisor de campo e o profissional IEC desempenham funções típicas de supervisão e coordenação das equipes de vigilância epidemiológica e de combate a vetores de endemias, com planejamento de ações, treinamentos, orientações, dentre outros, ocupando posicionamento superior às equipes supervisionadas e coordenadas, impondo-se, deste modo, a adequação dos respectivos vencimentos. No mesmo contexto, propõe-se instituir uma gratificação aos servidores municipais designados para a prestação de serviços em outros órgãos da União do Estado, desde que situados fora da sede do município. Finalmente, a tabela referência e o quadro de pessoal do Poder Executivo foram adequados, de forma a mantê-los atualizados frente às recentes alterações. Dada a especial importância da proposição e desde já renovando meus sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração aos membros dessa douta Casa de Leis, solicito a Vossa Excelência que este projeto seja apreciado em regime de urgência, urgentíssima, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal deste município. Eduardo Pouco Martinez, prefeito municipal. Projeto de Lei Complementar número 003/2022.
dispõe sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agente de combate a endemias nos termos do artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal. Atualiza a tabela de vencimentos e o quadro de pessoal do Poder Executivo e dá outras providências. Artigo 1º. O piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia não será inferior a 2 salários mínimos. Além disso, será acrescido adicional de insalubridade, conforme previsto no artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Para assegurar o cumprimento do disposto do caput deste artigo, a administração municipal deverá pagar aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias a diferença devida, sempre que a referência nesses empregos públicos na tabela de vencimentos do Poder Executivo resultar, por qualquer motivo, inferior ao piso salarial estabelecido. Parágrafo 2º. Até que sobrevenha laudo técnico firmado por profissional legalmente habilitado, será assegurado aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate a endemias o pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, calculado sobre o salário mínimo nacional. Artigo 2º. Aos empregados públicos que, em virtude de cessão ou designação, exerçam atividades perante órgãos públicos da União Federal ou do Estado de São Paulo, fora da sede município, poderá ser atribuída uma gratificação de até 70% no valor de sua referência. Artigo 3º. A tabela de vencimentos do Poder Executivo, de que trata o artigo 145 da Lei Complementar número 057, de 4 de julho de 2017, passará a vigorar nos termos do anexo 1º, Anexo 1 da presente Lei Complementar. Artigo 4º. O quadro de pessoal do Poder Executivo, de que trata o artigo 143 da Lei Complementar número 057, de julho de 2017, de 4 de julho de 2017, passará a vigorar com alterações previstas no anexo 2 da presente Lei Complementar. Artigo 5º. As despesas resultantes dessa lei complementar onerarão as dotações próprias previstas no orçamento vigente, as quais poderão ser suplementadas, se necessário. Artigo 6º. O artigo 1º dessa lei complementar produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de maio de 2022. Artigo 7º. Essa lei complementar entrará em vigor na data da sua publicação. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Paço Municipal de Tabatinga, 19 de julho de 2022. Eduardo Ponco Martinez, Prefeito Municipal. Anexo 2. Quadro de pessoal do Poder Executivo, a que se refere o artigo 143 da Lei Complementar número 057/2017. Empregos públicos, provimento efetivo, denominação. E referência: encarregado de planejamento e prestação de contas saúde, referência 9A. Instrutor de informática, referência 5D. Profissional IEC, referência 8. Supervisor de campo, referência 8. Coloco o referido projeto como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Peço à secretária que faça a leitura da moção de agradecimento número 001/2022, de autoria do vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Moção de agradecimento número 001/2022, Tabatinga, 11 de julho de 2022. Emenda. Moção de agradecimento aos servidores municipais da saúde da Prefeitura Municipal de Tabatinga, em especial aos servidores públicos municipais Marco Aparecido de Moraes do Vale e Francis Mara Soler Roveri, exercentes dos cargos de motorista e enfermeira do Departamento Municipal de Saúde, respectivamente, em razão dos relevantes serviços prestados no dia 18 de julho de 2019, quando do atendimento e translado à cidade de São Paulo em caráter de urgência do munícipe senhor Nelson da Silva, dado ao seu grave estado de saúde. Autoria: Vanderlei de Freitas Carvalho. Ilustríssimos senhores vereadores,
Requeiro, após cumpridas as formalidades regimentais e aprovação desse egrégio plenário, que sejam endereçadas aos destinatários supracitado moção de agradecimento aos servidores do Departamento Municipal de Saúde, em especial ao senhor Marcos Aparecido de Moraes do Vale e a senhora Francismara Soler Roveri, ocupantes dos cargos de motorista e enfermeira, respectivamente, pelos relevantes serviços prestados no dia 18 de julho de 2019, quando do atendimento e translado em caráter de urgência ao Hospital das Clínicas da cidade de São Paulo, do munícipe senhor Nelson da Silva, em estado crítico de saúde, propiciando a manutenção da sua vida. Sala das Sessões, João Martinez Filho, 11 de julho de 2022, vereador Vanderlei de Freitas Carvalho. Coloco a referida moção como objeto de deliberação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Encaminho o referido projeto para a ordem do dia da presente sessão. Passando para a ordem do dia, peço à secretária que faça a leitura do parecer de comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 025/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 025/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 025/2022, que autoriza o município de Tabatinga a aditar o termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 20 de julho de 2022. Presidente Claudemir Moreira. Relator Jair Paulo Francisco. Membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 025/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente, mesa constituída. Boa noite. Tassiane, nossa secretária, nossos queridos vereadores e aos internautas que estão nos assistindo. Eu vim aqui na tribuna para agradecer aos deputados, né, que estão doando aí a meu pedido, aí eles estão repassando, a gente está fazendo o repasse desse dinheiro que já veio, né, já caiu nos cofres públicos, que é um repasse para a entidade, para a PAI. Então, esse dinheiro vai ser muito bem-vindo às crianças da PAI. É um dinheiro que é repassado assim, todo de uma vez, então vai ser de grande valia para ajudar em benefício às crianças da nossa querida PAI. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. De nada, aproveito para parabenizá-la pelo seu aniversário. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura do parecer de Comissão de Justiça e Redação referente ao projeto de lei número 026/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 026/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei número 026/2022, que autoriza o município de Tabatinga a aditar o termo de fomento com entidade social sem fins lucrativos e da outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 20 de julho de 2022. Presidente Claudemir Moreira, relator Jair Paulo Francisco, membro Paulo Sérgio Ribeiro. Coloco o projeto de lei número 026/2022 em discussão. A palavra está com a vereadora Angélica.
Boa noite a todos novamente. Esse projeto aqui é a mesma situação, né? Também quero agradecer ao deputado aí, do nosso partido, que disponibilizou e também já caiu na conta da prefeitura para repasse para o nosso asilo José Soler. Então, esses R$50 mil também vai ser muito bem-vindo para ajudar aí nossos queridos idosos do asilo José Soler. Muito obrigada pela concessão da palavra, senhora presidente. De nada. Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei complementar número 003/2022. Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei complementar número 003/2022, parecer da comissão. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião realizada hoje, opinou unanimemente pela constitucionalidade, legalidade e regimentalidade do projeto de lei complementar número 003/2022, que dispõe sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 198, parágrafo 9º, da Constituição Federal, atualiza a tabela de vencimentos e o quadro de pessoal do Poder Executivo e dá outras providências, nos termos do parecer do relator Jair Paulo Francisco. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 20 de julho de 2022. Presidente Claudemir Moreira. Relator Jair Paulo Francisco. Membro Paulo Sérgio Ribeiro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei complementar número 003/2022, parecer da comissão. A Comissão de Finanças e Orçamento, em reunião realizada hoje, opinou unanimamente pela aprovação do projeto de lei complementar número 003/2022, que dispõe sobre o piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias, nos termos do artigo 198, parágrafo 9º da Constituição Federal. Atualiza a tabela de vencimentos e o quadro de pessoal do Poder Executivo e dá outras providências, nos termos do parecer do relator Claudemir Moreira. Sala de reuniões, Euclides Marques de Andrade, Tabatinga, 20 de julho de 2022. Presidente Noemi de Souza Lobo. Relator Claudemir Moreira. Membro Laudelina de Souza da Silva. Coloco o referido projeto em discussão. Esse projeto, então, né, é um projeto para atender uma lei federal do reajuste dos agentes comunitários da saúde e agentes de endemia, e também faz uma adequação de referências de 4 cargos da Prefeitura. Um dos cargos é o encarregado, planejamento e prestação de contas da saúde, que foi para a referência 9A, passando a ter uma remuneração e um salário de R$ 3.650. O reajuste dos instrutores de informática, que foi para a referência 5D, passando a ganhar R$ 1.666,16. E o profissional IEC e o supervisor de campo, que passa a ganhar na referência 8, R$ 2.700,91. Além de também autorizarmos, né, se passar o executivo a poder conceder uma gratificação de até 70% para profissionais do quadro efetivo do emprego público da Prefeitura que prestam serviços fora do município em órgãos estaduais, federais, em outros municípios, que ganhem uma gratificação. São esses funcionários que são cedidos ao fórum, né, que a comarca nossa é Ibitinga. Temos funcionário trabalhando lá, no cartório eleitoral também. Então, essa autorização fica para conceder esse tipo de reajuste.
Coloco o referido projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Coloco a moção de agradecimento número 001/2022 em discussão. A palavra está com o senhor Wando Carvalho, vereador. Boa noite, presidente. Mesa constituída, nobres vereadores e a nossa secretária. Essa moção era para ter feito no legislatura passada, mas foi passando, tinha umas exigências que não queria, mas não podia ser deixar em branco o que a Fran fez aquela noite. Depois de estar dormindo, foi iluminada por Deus, foi ver as mensagens e achou o desespero daquela família, e ela já se pôs a serviço, chamou o Moraes, mandar para cá. Foi muito iluminada e esforço que ela prestou. Isso daí a gente tem que fazer um agradecimento a ela e ao nosso Moraes, que veio, pegou o carro da Câmara e fez em um tempo recorde aqui em São Paulo para acontecer a cirurgia de fígado que o seu Nelson foi submetido. Se atrasa mais, que ela não vê essa mensagem, e nós estávamos num desespero. Eu ali em casa não tinha mais para quem ligar. Ela, a filha do Nelson, lá também estava um desespero. Então, isso daí, não vamos fazer fizemos uma moção para agradecer essas duas pessoas, que eles mostraram o amor ao próximo. Tanto a Fran como o Moraes. Arriscou a própria vida para chegar em tempo lá. Então, muito obrigado, e é isso que eu queria dizer. Parabéns, senhor Wando, pela atitude. Coloco a referida moção em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade de votos dos vereadores presentes. Ata posteriori? Sim. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.